Bom dia. Hoje são 30 de março de 2020. Aqui é o professor Márcio de História. Quero trazer para vocês hoje a nossa aula falando sobre a África do século VI ao século XVI. Tá? Vamos falar sobre os reinos, né, africanos. Essa nossa aula ela está no nosso livro de história, da página 292 a 294. Né? Então você pode abrir o seu livro para você ir acompanhando, né? Se você quiser fazer uma leitura, né? Tirar alguma dúvida. Eu quero dizer para você que é muito importante estudar a cultura africana, né? Principalmente porque nós somos brasileiros. Né? O Brasil é um país que tem uma composição da sua maioria das pessoas negras, das pessoas que são descendentes de africanos. Nossa composição, né, é de três raças. Nós somos compostos, miscigenados a partir das três raças. Os negros africanos, os europeus, né, os brancos europeus e os nativos, aqueles que já estavam aqui antes da chegada de Cabral. Nós podemos nos considerar um dos povos mais miscigenados do mundo, onde a mistura racial é muito forte. Né? Então, temos que nos orgulhar disso, né? Desse respeito, desse tipo de relação que tem entre os brasileiros, que é viver em harmonia, apesar de ter muito preconceito, muita diferença social, mas ainda existe muita miscigenação e isso faz com que o Brasil seja um país pacífico, um país tranquilo. No estudo de hoje, eu queria deixar assim, mostrar para vocês um pouco algumas características do continente. Primeiro, também fazer desmistificar alguma coisa. Por exemplo, África não é um país, a África é um continente com mais de 50 países. Né? Um dos países mais importantes da África é a África do Sul. E aí nós temos outros, né? A Nigéria, Moçambique, entre outros, né? Países africanos. Mas assim, o que é interessante de saber? Que a África, no seu início, né, ela como berço da humanidade, né, um dos países, um dos continentes mais importantes do mundo, né, para a nossa sociedade, principalmente porque foi berço de grandes civilizações. Né? Nós temos o Egito, que foi assim uma civilização muito importante para a história mundial. Também eu quero deixar assim um pouco desse conhecimento para vocês, como é que a África estava organizada. Né? Ela era organizada com forma de impérios e reinos, ok? Eles eram nômades, então eles não fixavam residências. Eles iam andando de região para região, montavam as cabanas, montavam as tribos. Aí quando tinha bastante alimento, eles ficavam ali e depois eles iam para uma outra região. Até se tornarem sedentários como são hoje, como alguns de nós também somos sedentários, né? Aqueles que fixam residência. Os africanos, eles estavam organizados, né, socialmente, né? Sempre tinha que ter alguém que, numa sociedade tem alguém que mande, né? Na nossa casa, na escola, né, no clube, tem que ter alguém que mande, alguém que dê ordem, alguém que organize, porque se deixar vira bagunça. Né? Então, eles tinham uma organização social muito interessante. Principalmente a organização social era muito envolvida com o domínio do mais idoso. Em primeiro lugar, o homem, né? Os homens, os mais idosos, né? Era uma organização patriarcal. Em algumas tribos, nós vamos podemos observar, se aprofundarmos o nosso estudo, que algumas mulheres eram liderança. As mulheres dominavam aquela tribo. Por quê? Porque era uma tribo majoritariamente de mulheres e as mais idosas eram as mulheres. Então, a África, a sociedade africana, ela tem muito isso, de valorizar o idoso, né? De respeitar aquele que tem mais experiência. Por que eles fazem isso? Por que eles pensam assim? Porque, para eles, aqueles que têm experiência já viveram mais. Tem muito mais a ensinar do que aqueles que ainda viveram pouco, que ainda estão, né, aprendendo a viver. Então, é muito bom escutar as pessoas que têm mais idade,
porque elas passam experiência de vida para a gente. Os africanos valorizavam muito isso, isso é muito legal. E aí, como é que eles viviam? Principalmente numa relação de respeito. Jamais eles iam fazer alguma coisa, jamais eles iriam caçar, jamais eles iriam viajar, jamais eles iriam construir qualquer coisa sem consultar as pessoas mais velhas. Né? Como é que era a organização política? Eles se organizavam como grandes reinos, como eu falei, né? Grandes impérios e grandes reinos, entre várias regiões, né? Com muita liberdade. Tá? Não era uma organização centralizada, que tinha um presidente, né, de uma certa região, não. Cada chefe de tribo tinha sua responsabilidade e liberdade, né? Principalmente para plantar o que quisesse, para produzir o que quisesse, para criar o animal que quisesse. Eles se organizavam em base com as relações pessoais. Né? Como é que era isso, essas relações pessoais? Era a relação de parentesco. Então, por exemplo, iam do mais velho para o mais novo. Então, os parentes iam sempre assumindo o lugar do outro. Então, a relação política era um pouco parecida com os reinos, né? Com a monarquia, em que o filho do rei, quando o rei morre, o filho assume, o filho mais velho. Então, a relação também é um pouco parecida com isso, a relação de parentesco e de confiança. Né? E também de dependentes. Então, as pessoas dependiam do chefe, dependiam do rei. Né? Então, o rei era como se fosse o pai, como se ele controlasse todo mundo, porque todos dependiam dele. Então, dessa forma, eles viviam organizadamente, politicamente, né? De forma obediente àquele que estava como chefe da tribo. Como é que eram as atividades econômicas? Eram atividades agropecuárias. O que é isso? É agricultura misturada com a criação de animais. O que eles plantavam? Né? O que eles colhiam? Né? Eles viviam da terra. A terra era muito importante para eles. Por que a terra dava? Eles produziam trigo, eles produziam inhame, né? Produziam farinha. Então eles sobreviviam, né, através da terra. A terra era muito importante para eles. E também da criação de animais. Né? Criavam cabras, bois, aves, para poder se alimentarem. Né? E também tinham as trocas comerciais. Né? Eles não tinham dinheiro, não tinha moeda, não tinha nota, como nós temos hoje, o real. Né? Mas eles tinham uma troca, eles viajavam, por exemplo, curta distância. Eles iam para uma tribo negociar, aquela tribo que tinha um produto que era interessante para eles, eles levavam outro produto, uma esteira, um vaso, e aí eles trocavam. E tinha as trocas a longa distância, né, com outros continentes. O que a África também produzia muito que interessava a outros continentes? O ouro, o marfim, né, algumas coisas que eram interessantes para eles. E aí eles traziam, né, dos outros continentes, através da navegação, outros produtos para serem utilizados na África. Como é que era a religião? Tinha a religião tradicional, né, baseada nas relações com a natureza, né, as relações espirituais. Eles estabeleciam relação com o mundo natural e o mundo sobrenatural. Mas depois chegou lá na África o cristianismo e o islamismo. Né? O cristianismo, vocês sabem, que é aqueles que acreditam em Jesus Cristo. E o Islã, que é aqueles que acreditam em Alá. Alá, né? E como profeta Maomé. Enfim, com o passar do tempo, o cristianismo foi perdendo espaço para o islamismo. Então, hoje na África, a maior religião, né, é o Islã. Ok? Mas também existem alguns países na África que têm o cristianismo, né, tem o catolicismo, né, tem os protestantes, que são chamados evangélicos, também praticando a sua religião. Mas a relação, né, do sobrenatural também é muito forte ainda em África. Né? O que também é importante a gente saber? Que
né? A religião, para eles, é interessante, como todas as sociedades é interessante, porque é um ponto de equilíbrio para os africanos, né? Na hora que as coisas estão difíceis, o que as pessoas fazem? As pessoas buscam Deus, né? Não importa o tipo a forma de Deus, né? Então os africanos passam por muita dificuldade. Essa luta que eles tiveram, por exemplo, sofreram muito, né? Na, na relação com o europeu, muitos africanos foram escravizados, né? Então a África ela sofreu muito com isso, e aí faz com que ainda exista uma certa tristeza, né, em alguns países africanos, porque perderam muitos de seus filhos, né, mortos, né, em outros continentes. Também isso fez com que os africanos perdessem muito, né, com o desenvolvimento, né, a civilização, a chamada civilização, né, europeia. Muitos países europeus só exploraram a África e não levaram o desenvolvimento, né? Então, por isso também que a África é um país que passa por muita dificuldade. E também por uma questão de etnia, né? Existem algumas brigas, algumas guerras dentro da África por uma questão de etnia. Eles ainda não resolveram essa questão, não unificaram alguns países, e por isso muitos povos ainda são perseguidos e são mortos por uma questão de aceitação de uma etnia ou outra, né? O que é etnia? Etnia é quando você nasce num grupo social e você tem uma característica e que é diferente daquele outro grupo, e aquele grupo não aceita aquela característica e acaba criando confusão e achando que uma etnia tem que dominar a outra. Enfim, todos nós somos iguais, né? Todos nós temos que ter oportunidades iguais, né? No Brasil, graças a Deus, nós temos uma democracia, podemos transitar em vários setores, podemos crescer, trabalhar, estudar, né? E com certeza o Brasil também é um exemplo, né, para esses países africanos que ainda vivem numa guerra de etnia. Aqui nós vivemos em paz, tranquilos, né, e tentando melhorar cada dia o nosso país. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês sobre a África, dizer que é um continente importante, que o Egito é um país africano, que a África do Sul é um país africano, que Moçambique, que Nigéria, que esses países, né, eles compõem a África. A África não tem só miséria, a África também é bonita, tem gente bonita, tem gente rica, tem gente pobre, tem gente honesta, tem político desonesto, mas com certeza vale muito a pena estudar um pouco mais sobre a África. Na próxima aula nós vamos talvez continuar um pouquinho mais sobre isso, mas eu gostaria que vocês pudessem fazer a leitura da página 292 a 294. Se quiserem tirar alguma dúvida, podem fazer nos comentários, perguntar. Eu estaria assim pronto para poder ajudá-los, né? Nesse momento difícil que nós estamos passando. Lavem as mãos, evitem colocar a mão na boca, no nariz, nos olhos, né? Nós estamos passando por uma fase difícil, que é a fase do coronavírus, né? Então fiquem em casa enquanto o governo não autorizar que possamos voltar às nossas aulas normais, tá? Saudade de vocês, um abraço e beijo no coração.